E aí, fi, bom? Pois é, caras, o Switch 2 foi anunciado e em breve teremos ele em nossas mãos. Mas este vídeo não é só em comemoração ao lançamento, mas também para relembrar de como a Nintendo foi importante até para quem não gosta da Nintendo. Pois é, agora se tu gosta da Nintendo ou não, se aconchegue que hoje você vai ver que a Nintendo é uma empresa visionária. No dia 23 de setembro de 1889, foi fundada por Fusajiro Yamauchi a Nintendo, uma empresa cujo fabricava cartas de Hanafuda. Para quem não sabe, Hanafuda é um jogo de cartas japonês, cujo na época era meio ilegal, até porque por cada carta ser desenhada à mão, isso fazia com que elas fossem consideradas obras de arte, e jogar e até apostar elas era considerado contrabando. Então a Nintendo já começou bem, fazendo algo até então ilegal. Mas a Nintendo sempre pulava de barco em barco, não à toa que ela já chegou a fabricar brinquedos, sendo o mais conhecido a garra de brinquedo, que foi uma febre no Japão quando a Nintendo fez. Mas aí que chega 1983, um ano onde houve a maior crise dos videogames, mais conhecida como o Crash dos videogames. Simplesmente, funcionários da Atari viviam virados na pinga e chapados de droga, 300 jogos eram lançados por mês, e até então a Atari era a maior e única empresa de consoles de mesa e de arcades da época. E a falta de fiscalização dos jogos fez com que diversos jogos erradíssimos fossem lançados, e também diversos jogos podres. A grande crise aconteceu em 83 e as lojas de brinquedos estavam vendendo consoles por um preço baixíssimo. Todo mundo pensou que podia fazer qualquer tipo de jogo para o sistema e essa foi a primeira lição que a indústria aprendeu. A de que os consumidores são inteligentes, especialmente os gamers. E você não pode simplesmente lançar shuffleware e enganá-los, eles não vão comprar. Mas depois do Crash, eles perceberam que para muita gente tinha sido uma moda passageira, mas um grupo de pessoas ainda queria jogar videogame. E foi nessa crise, onde todos achavam que videogames eram uma moda passageira, que uma empresa surge e que simplesmente ressuscitou os jogos. E essa empresa foi a Nintendo. Sim, se não fosse a Nintendo, nem Xbox, nem PlayStation, nem PCs gamers existiriam. Se não fosse a Nintendo ir contra a maré de bosta que estavam os jogos na época, nada disso hoje existiria. Então, foi com o Famicom, mais conhecido como NES, vulgo Nintendinho, que a Nintendo trouxe o famigerado Super Mario Bros. Até então, o melhor jogo em questão de gameplay, música e até design. E para melhorar, o jogo já vinha com o console, o que na época cativou mais a comprarem o console. E assim, a Nintendo mostrou que qualidade é melhor que quantidade. Ah, mas a Nintendo já teve sucesso nos arcades antes, com o Donkey Kong. Eu não levo o mesmo golpe duas vezes. Ah, é? Voltando ao assunto do vídeo, foi com o Nintendinho onde surgiu os maiores clássicos da Nintendo, como Zelda, Kirby, Metroid e o próprio Mario. Porém, a Nintendo não foi a única a ter um console da terceira geração. Percebendo a cagada, a Atari lançou o Atari 7800 para tentar voltar ao mercado de jogos de uma forma decente. E ainda nessa geração,
foi quando surgiu o Master System, o primeiro console da Sega. Após o sucesso do Nintendinho, na quarta geração de consoles foi lançado o Super Nintendo, com uma potência maior do que o Nintendinho, tendo no total 16 bits, o dobro da quantidade de bits que tinha no Nintendinho. Inclusive, para mim não ter que ficar explicando sobre os bits toda hora, saibam que a cada geração os bits dobram. Mas enfim, foi nessa geração onde tivemos clássicos como Star Fox, F-Zero, Yoshi's Island, Donkey Kong Country e o famigerado Super Mario World. Mas foi também nessa geração quando a Sony quis fazer uma parceria com a Nintendo, fazendo um leitor de CD-ROM para o Super Nintendo, para que ele pudesse tocar música e entre outros. Mas ainda assim, não só mudando o nome do console para Nintendo PlayStation, pois é, como também recebendo boa parte dos lucros com a venda de jogos. Mas de última hora, a Nintendo, com medo da Sony se sobressair nos lucros, ela simplesmente decidiu passar a perna na Sony, fazendo uma parceria secreta com a Philips. E para piorar, a Nintendo anunciou isso logo em seguida que a Sony anunciou a parceria entre eles no evento CES. Mas o mais engraçado de tudo é que a parceria entre a Nintendo e a Philips resultou naqueles jogos podres do Philips CDI. How about a kiss for luck? You've got to be kidding. Mas por incrível que pareça, existe um modelo real do Nintendo PlayStation, no qual as únicas mudanças dele para o Super Nintendo normal são as logos da PlayStation e a entrada de CD-ROM. Mas diga-se de passagem que na quarta geração teve o lançamento do Mega Drive, o ponto alto da Sega e o momento onde a Sega e a Nintendo competiam seriamente para saber qual era a melhor do mercado. E nesse mesmo momento, a Atari, tentando inovar, simplesmente fez o primeiro console portátil colorido, sendo ele o Atari Lynx, um console portátil que continha a potência de 16 bits, sendo bem mais potente que o Game Boy. Porém, o Game Boy havia sido lançado em janeiro de 89, já o Lynx só em setembro, o que fez com que ele fosse totalmente ofuscado pelo lançamento do Game Boy, pois até como dá pra ver, o Lynx era um trambolho gigante. Já o Game Boy era bem pequeno e era mais prático de se usar, sem contar franquias de sucesso como Pokémon, que surgiram no Game Boy. Porém, foi nessa época onde a Atari estava mal das pernas, e com um último suspiro, ela lançou seu último console, o Atari Jaguar, que era um console de 32 bits, junto do esquecido Sega Saturno, que também era um console de 32 bits. Porém, na onda de inovar, a Nintendo fez um óculos de realidade virtual, chamado de Virtual Boy, porém foi um fracasso, pois era desconfortável de se usar, pois teria que apoiar o óculos na mesa ou teria que segurar com as próprias mãos na cabeça. Sem contar que os gráficos vermelhos que o console tinha e a falsa impressão de 3D causava enjoo. Mas voltando aos consoles de 32 bits, a Nintendo não queria seguir o padrão das empresas. Não à toa que não houve o console de 32 bits dela, pois ela já estava pensando em fazer um de 64 bits. Porém, a Nintendo não era a única que pensava nisso. Até porque a Sony, com raiva da Nintendo, queria fazer seu próprio console, justamente por causa da rasteira que tinha tomado antes. Pois é, se não fosse por uma traição, a PlayStation poderia ser da Nintendo. Mas enfim, foi em 3 de dezembro de 1994 que foi lançado no Japão o primeiro PlayStation. Já o famigerado Nintendo 64 foi lançado em 23 de junho de 1996, também no Japão. Porém, como eles tinham basicamente pulado uma geração, já que nem a Nintendo e nem a PlayStation feito um console de 32 bits, e tanto o Nintendo 64 quanto o PlayStation foram lançados junto ao Sega Saturno, fez com que a Sega, que até então era uma forte concorrente da Nintendo, fosse completamente massacrada. Mas enfim, foi no Nintendo 64 onde tivemos os melhores jogos da época, como Mario 64, que até hoje é um jogo muito bom de se jogar, o clássico 007 GoldenEye e o jogo de melhor nota no Metacritic até hoje, o Zelda Ocarina of Time. Mas foi para os anos 2000
quando o GameCube e o PlayStation 2 foram lançados. Sem contar que foi em 2001 que a Microsoft lançou o primeiro Xbox. E foi também nessa geração onde a Sega foi de Vasco com o Dreamcast. Mas nessa geração, a Nintendo não andou tão bem das pernas. Mesmo tendo incríveis jogos como Mario Sunshine, Luigi's Mansion e até mesmo Paper Mario, acontece que o PlayStation 2 foi um tremendo sucesso e o GameCube foi bem ofuscado. Mas em compensação, a Nintendo lançou o Game Boy Advance, que segurou o tranco e rendeu bem para a Nintendo. Mas a Nintendo estava cansada dos consoles tradicionais, sem contar que a tecnologia de movimento estava bombando lá para 2004, principalmente por causa do Xbox 360 com o Kinect. Então, foi em 2006 que foi lançado até então um dos maiores sucessos da Nintendo, o Nintendo Wii. Pois a Nintendo pegou um público gigante, que é simplesmente a família inteira. A Nintendo resolveu não investir muito em gráficos e nem em jogos third party, mas sim no controle de movimento do console, que até hoje é o melhor do mercado. E o fato de ser mais fácil jogar com movimentos do que com botões fez com que ele fosse o primeiro console de muita gente idosa, inclusive, por causa da acessibilidade que o console tinha. E nessa época, o Wii era o console mais fraco da geração, e mesmo assim foi o mais vendido. Porém, a Nintendo cometeu uma grande cagada lá em 2012, lançando o Wii U, porque além do Wii U, mesmo sendo mais ou menos da geração PS4 e Xbox One, ele ainda era muito fraco, com pouca diferença do Wii. Sem contar que ele vendeu muito mal, porque muitos achavam que o Wii U era um acessório. Até porque o marketing do Wii U foi o tablet que funcionava como controle, o que fez com que as pessoas confundissem com o que seria um console novo ou um acessório. Porém, a Nintendo até que lidou bem com o fracasso do Wii U por conta do DS e 3DS, que foram portáteis de tremendo sucesso por ser um portátil retrátil. Porém, foi em 2017 que, com uma ideia, que a Nintendo simplesmente fez um dos consoles mais vendidos de todos os tempos, só atrás do Play 2. E sim, este é o Switch. Um console totalmente diferente. Um único controle podia ser dois. Ele não é só portátil, ele não é só um console de mesa, ele é os dois. Isso foi genial. Pena que para manter um Switch tem que ser no mínimo rico. E é fato que a Nintendo é muito criticada pelos preços dos jogos. Até porque jogos de 2017 ainda saem por 300 conto. E acho paia os jogos mal terem uma promoção ou abaixar o preço. Sem contar que recentemente teve um aumento nos preços dos jogos e benefícios de compra retirados. Mas a Nintendo esteve na maior era dela, e com um pensamento tradicionalista, ela não vai abaixar os preços nem tão cedo. Então, caso não tenha grana, tem outras formas de conseguir jogar jogos no Switch, né? Vocês já estão ligados. Mas o que importa é que a Nintendo, mesmo com o console fraco, ela tem um público fiel e um produto que consegue se destacar, mesmo com suas desvantagens. Agora, ela anuncia de forma segura seu novo console, que vai ter maior potência e algumas funções novas no Joy-Con. Pra ser sincero, o Switch já é um ótimo console, mesmo com suas limitações. Mas imagina, o Switch com a potência de um PS4 Pro, cara! A Nintendo sempre fez história, e o Switch 2 não foi diferente. O Switch 2 foi literalmente o maior delírio coletivo desses últimos anos. Do nada todo mundo queria um Switch 2, do nada especulações e supostos vazamentos, e tinha até gente zoando, fazendo um site com cronômetro só pra zoar quem tava ansioso por um console que nada tinha sido anunciado ainda. De fato, a Nintendo soube o que fez, e agora com o anúncio do Switch 2 e tantas confirmações bombásticas como o Donkey Kong novo, o Mario Kart em mundo aberto e o preço deles. Mas tirando o fato de que a Nintendo está pesando a mão nos preços, o Switch 2 é promissor e a Nintendo já fez história com ele, como ela sempre faz. Bom, espero que eu tenha te dado boas informações sobre a história da Nintendo e até dos games. E deixa o like e se inscreve aí, vai. Então é isso. Fui!
Olha, rapaziada, eu só queria avisar que esse vídeo não é passando pano pra Nintendo, nem coisa do tipo. Até porque eu comecei a fazer esse vídeo há uns 3 meses atrás, quando anunciaram o Switch 2. Então, eu meio que acabei fazendo esse vídeo no hype pelo anúncio do console, bem antes dessas polêmicas de preço e coisa do tipo. É só isso mesmo. Valeu por ter assistido até aqui. Fui.